Olá, turma de Web Services. Bem, então hoje a gente vai finalizar esse projeto, né, o terceiro vídeo, né, dessa série, desse projeto. E hoje a gente vai basicamente implementar dois últimos serviços. Um serviço para listar todos os arquivos que a gente salvou, tá? E um serviço para fazer o download de um determinado arquivo. Eu vou passar o ID do arquivo e aí ele vai me devolver o arquivo, tá? Só uma observação. Aqui eu estou num ambiente diferente, então a implementação está exatamente igual, tá? Porém, talvez você sinta alguma diferencinha, ou visual, ou nos arquivos que eu vou trabalhar lá, porque eu já tenho alguns arquivos lá no meu banco, porque eu faço testes, né, justamente para garantir aqui a qualidade da aula, beleza? Mas, continuando, então, do mesmo ponto que a gente parou, tá? Eu estou com um projeto aqui exatamente do ponto onde a gente parou, e o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, criar um novo controlador aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar um novo arquivo, que será o download controller.js. Ok? Bem, aqui eu vou criar lá o objeto do controlador. E aí, para não me esquecer, já vou vir aqui e exportar ele. E vamos implementar, né? Então, como eu falei, a gente vai implementar dois serviços aqui hoje. O primeiro serviço que eu vou implementar é um serviço para me devolver, me listar todos os arquivos que eu tenho lá no banco. Só que uma observação, quando eu falo listar os arquivos que eu tenho no banco, na verdade listar os metadados deles. Então, que metadados são esses? O nome do arquivo, tamanho, qual que é o tipo do arquivo. Eu não vou trazer todos os bytes do arquivo, porque um tipo de serviço desse seria inviável. Imagina você invocar um web service e ele te devolve todos os arquivos que estão no banco, né? Seria um download violento, um tráfego bem violento, tá? Então, nesse momento aqui, eu quero os metadados do arquivo. Então, os metadados são strings, são números, são coisas muito mais leves, digamos assim, né? É um tráfego muito menor de dados. E aí eu vou olhar ali, se tiver algum arquivo que eu desejo, né? Aí eu invoco o serviço de download, perfeito? Lembrando, quando eu falo né? Na verdade, é aplicação cliente. Vamos lá, então eu vou criar aqui um serviço que eu vou chamar de listar, aliás, a implementação de serviço, listar todos arquivos. Requisição resposta e beleza. Bem, esse serviço ele vai receber o ID, né, do arquivo como um parâmetro da URL. Então eu vou criar aqui a constante ID e aí vou pegar esse ID do rec params, né, dos parâmetros da requisição, os parâmetros da URL, então ela vai ter um tal de ID. Bem, eu vou importar lá o nosso modelo, né, /models /arquivo, legal, e agora eu vou invocar, né, o serviço, a função para me trazer todos os registros que eu tenho lá. Aqui, gente, não tem muita novidade, porque qual que é a ideia? O Mongoose GridFS é uma extensão do Mongoose. Ou seja, ele tem tudo que o Mongoose tem, mais a capacidade de trabalhar com GridFS. Então, como é que eu recupero todos os arquivos que eu tenho lá? Utilizando o Find, como a gente faria numa situação normal, numa coleção normal lá no MongoDB. A diferença é que, lembra que eu mostrei para vocês na aula passada, que lá no MongoDB ele organiza esses arquivos em duas coleções, a Files e a Chunks. Files tem lá os metadados do arquivo, né? E Chunks tem os bytes. Então, quando eu aplico o Find aqui, ele vai consultar lá da coleção Files, perfeito? Ele ignora os Chunks, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer basicamente arquivo.find, sem nenhum filtro, eu quero todo mundo, tá? E aí a gente implementa isso aqui da mesma forma que a gente implementaria numa coleção normal, né? Então aqui find then. E aí eu posso ter um catch também, tá? Então aqui eu vou, caso ele me traga aqui esses caras, eu vou pegar aqui a resposta e JSON resposta. Perfeito? E aqui em caso de erro, eu quero saber qual foi o erro e vou devolver aqui o status 500
e no JSON uma mensagem, né? Erro ao recuperar os arquivos. Aliás, vou até para ficar mais coerente, ao listar os arquivos. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a implementação, né? A gente já vai testar lá no Insomnia para ver se não tem nenhum problema. E daí é o seguinte, lá no Insomnia, E daí é o seguinte, lá no Insomnia, eu já criei aqui, ó, uma request, né? Um get, perfeito, para fazer aí a consulta. A questão é, antes da gente tentar consultar aqui, eu estou esquecendo, né? Temos que criar a rota, então vamos lá. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou aqui na pasta de rotas, criar um novo arquivo de rotas. Aí novamente, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou importar o Express. E vou importar o nosso download controller, né? Ponto barra controller, download controller. Bem, então aqui eu vou criar o roteador. E aí eu vou criar a rota, né? Aqui é o seguinte, lá no WebJS eu vou criar o prefixo, né? A rota prefixo da barra download. Então aqui já estou assumindo que esse prefixo já existe. Então esse aqui eu vou chamar de barra listar. Então o endereço real dele vai ser barra download barra listar, tá? Vírgula download controller ponto listar todos os arquivos, tá? Quase pronto. Falta o quê? Agora eu preciso antes exportar esse cara, né? E antes de eu tentar testar lá, eu preciso no AppJS cadastrar o prefixo, né? O barra download. Então aqui eu já cadastrei o upload. Aqui eu vou ter o barra download e as rotas vão vir aqui do barra download também, que é o nome do arquivo, né? Que a gente acabou de criar. Bem, vou executar aqui o meu server npm run dev. Beleza, tá rodando. E vamos testar, ver se não tem nenhum problema, né? Então aqui eu já criei a requisição, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Listar os arquivos do banco de dados. E aqui, ó, a base URL, barra download, barra listar, assim como eu cadastrei aqui, né? A rota download, barra listar. Bem, vou dar um send aqui. E olha só, vamos prestar atenção aqui no que ele nos trouxe, né? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. E já volto ali para o normal. Bem, olha só, aqui, olha o que ele trouxe, né? No caso aqui, no meu banco de dados, eu já tinha feito um upload de 3 arquivos, perfeito? E aí é o seguinte, olha o que ele me traz para cada arquivo. Ele me traz todos esses metadados aqui, a gente já deu uma olhada neles lá na aula passada, né? E aqui é o seguinte, isso aqui é do jeito que vem do banco. Então você pode trazer tudo isso aqui, ou você pode mesmo fazer uma projeção, ou mesmo um mapeamento, né? Então, usar o map, a função map do JavaScript, e mapear, por exemplo, para trocar os nomes desses campos, né? Então, além de fazer uma projeção, o que é projeção? Eu quero só esses campos aqui. Você pode fazer a projeção na própria consulta, por exemplo. Ou você vem aqui e faz um mapeamento, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou aqui para ter uma implementação mais simples, eu vou só fazer um mapeamento, onde eu vou pegar apenas o file name, o nome do arquivo, né? O tipo do conteúdo, a data do upload e o tamanho do arquivo, tá? Então, digamos que eu quero dar uma resposta um pouco mais simples, né? E com os campos em português, né? Bem, só lembrando, o mais correto aqui, tá? Seria eu fazer uma projeção aqui só para trazer esses campos e aí depois eu faria o mapeamento ali e tal. Mas até como a gente está em laboratório, aqui a ideia é a gente poder brincar com isso aqui e ver as possibilidades, eu vou simplesmente fazer um mapeamento aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou precisar de mais de uma linha, eu vou colocar as chaves aqui, eu vou ampliar esse cara,
dar um espaçamento aqui, tá? E aqui eu vou ampliar essas chaves. E aí é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um mapeamento. Então eu vou criar aqui um const arquivos resposta map. Lembrando que na resposta eu tenho um vetor, né, que me traz todos os metadados de todos os arquivos que eu tenho lá no banco. Bem, vou criar um mapeamento aqui. Deixa eu expandir esses parênteses. E aqui eu vou batizar esse cara aqui de arquivo. Vou abrir chaves. E aí eu vou fazer assim, return. E vou criar um objeto JavaScript, onde eu vou fazer a relação dos campos que eu quero. Tá? Então aqui nesse return aqui, nessas chaves eu vou abrir, vou expandir. E aí é o seguinte, primeiro eu quero o tamanho, né, que está nesse length, eu vou chamar aqui de tamanho em bytes, porque de fato é o tamanho em bytes, tá? E aí eu vou colocar arquivo.length, length, tá lá, vírgula. Aí eu vou ter aqui o nome, que vai estar no file name, então arquivo.filename. E eu vou pegar também mais dois, que é a data do upload, arquivo.uploadDate. E para fechar, eu vou pegar aqui o tipo, né? O que é o MIME type, né? O content type aqui, tá? Então eu vou pegar aqui o arquivo.contentType, ok? E agora, ao invés de devolver resposta, eu vou devolver aqui arquivos. Então, basicamente, eu fiz um mapeamento só para pegar o que eu realmente necessito. Lembrando aqui, tá, vale a pena repetir, neste caso mais correto, se você estiver implementando isso, né, para uma aplicação real, eu recomendo, se o objetivo é só trazer esses campos, eu recomendo que antes você faça uma projeção aqui no Find, antes de fazer esse mapeamento, tá? Beleza? É mais eficiente. Perfeito? Aqui eu vou clicar no Send de novo e tá lá, ó, ele me trouxe os 3 arquivos, só que agora apenas com os campos que eu escolhi e já também troquei, né, os nomes dos campos ali por meio daquele mapeamento. Bacana? Bem, qual que é a ideia agora? Tá faltando aqui só um campo. Por quê? Porque na listagem aqui, beleza, eu estou vendo os arquivos, ó, tamanho em bytes, nome do arquivo, data do upload, tipo, mas se eu quiser fazer o download deste arquivo, eu preciso passar alguma chave, algum identificador para que o Mongoose Grid FS encontre este arquivo lá. Lembrando que eu posso ter 2 arquivos homônimos, pode acontecer. Pegar o arquivo pelo tamanho é totalmente inviável, pela data do upload também, pelo tipo muito menos. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou retornar o ID, vou criar um campo aqui ID, onde basicamente eu vou pegar aqui o arquivo _ID, ok? Agora, ó, se eu vou lá e pesquiso, ele me traz o ID. Então, por meio desse ID, é que eu vou fazer o download do arquivo. O identificador é único, é a chave primária, né? Lá no MongoDB. Perfeito? Então, serviço de listagem de todos, né? Tá feito. Vamos agora para fechar esse projeto, o Web Service de download. Beleza? Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, abrir um espaço, e vou criar uma função realizar download has, aqui uma vírgulazinha, ótimo. Bem, vamos implementar o download. Então aqui qual que é a ideia? Aqui só eu fiz uma confusão, tá? Para listar todo mundo eu não preciso do ID, perfeito? Não era aqui que eu ia colocar. Na verdade, aqui sim eu preciso do ID, né? Para listar todo mundo é todo mundo, não precisava do ID, então perdão aí pelo equívoco. Agora aqui sim eu preciso do ID, ok? Então aqui, ó, antes de eu implementar, até para não esquecer, eu vou até criar a rota aqui, e na rota eu vou fazer assim. Eu vou colocar esse cara na rota raiz, ou seja, /download e tal, vai estar na raiz do serviço de download, e aqui eu vou pegar o meu download controller, realizar download, só que aqui, ó, eu tenho que passar o ID como parâmetro de URL, perfeito? Vamos lá, agora já tem a rota aqui, vamos lá. Então aqui ele vai receber esse ID, eu vou agora importar aqui o nosso model, né? Legal.
E aí é o seguinte, como que eu recupero? Lá na documentação do Mongoose Grid FS, você pode ver os métodos que ele tem, né, para você trabalhar especificamente com upload, com gravação de arquivos e leitura de arquivos, né? E lá a gente vai ver que tem um método chamado Find by ID. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona, tá? Então olha aqui, ó. Aqui é essa documentação, tá, do Mongoose Grid FS, está disponível lá na página oficial, no GitHub deles. Então aqui ele está falando o seguinte, ó, eu vou usar o Find by ID, passando o identificador, e aí eu crio uma função de callback que recebe dois parâmetros, uma flag de erro, caso o erro ocorra, ele vai vir aqui com essa informação do erro, e o attachment, ou seja, o anexo. O que é o anexo? É o que ele me trouxe, aí o que foi retornado, tá? Esse attachment, por padrão, ele vai basicamente trazer só os metadados, né? É o resultado lá da coleção files. Então, ó, com esse ID eu encontrei esse cara aqui, ó, estão os metadados. Beleza, só que eu não preciso dos metadados, eu preciso do arquivo. Então aqui ele mostra, ó, que esse anexo que ele me traz tem uma função chamada read. E essa função read é o que eu vou usar, né? Essa função read ela retorna aqui, ó, um read string, tá? A gente já viu lá, trabalhou com string lá no upload, né, para gravar num arquivo. E por meio desse string eu consigo fazer o download utilizando os recursos do próprio Express, tá? Vamos chegar lá, vamos com calma. Então, primeiramente, vou vir aqui, arquivo, find by ID, beleza? Aqui eu vou passar o identificador, que eu já peguei ali, e aqui eu crio aquela função de callback, erro e o anexo, tá? Vou colocar aqui uma arrow e abre chaves para implementar esse callback. Bem, aqui eu tenho três situações, tá? A primeira situação é se acontecer algum erro. Por algum motivo deu algum erro. É meio que uma exceção, né? Ah, não consegui acessar o banco, nem a coleção de arquivos, deu problema, tá? Então, nesse caso, essa flag de erro vai vir preenchida, não vai vir não nula, né? Vai ter algum valor. O segundo caso é o caso de sucesso, onde ele me trouxe o anexo, ou seja, ele encontrou alguma coisa. E tem um terceiro caso que é o seguinte, não deu erro, mas ele não conseguiu encontrar nenhum arquivo com esse ID. Nesse caso, essa flag de erro não vai vir preenchida, vai vir nula, e esse cara aqui também vai vir sem valor. Então eu preciso testar esses três casos. Vou começar pelo caso de erro. Então if erro, aí eu vou dar um console.log nesse erro para depois investigar lá no log da aplicação o que aconteceu. E aí eu vou dar o famigerado status 500 JSON e aí eu vou criar uma mensagenzinha de erro, tá? Então mensagem erro ao fazer o download. Perfeito. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho só para vocês verem aí o todo, né? Então esse é o primeiro caso. Em caso de erro, eu dou um log do erro lá aqui no log da aplicação e aqui eu vou devolver um status 500 com a mensagem do erro ao fazer o download, tá? Vamos fazer assim, ao tentar fazer o download. Perfeito. Ou preparar o download, enfim, aí depende da sua aplicação o que você quer exibir aí como mensagem. Beleza? Bem, caso contrário, aqui eu vou tratar os outros dois casos. Então vamos para o caso de sucesso, que é if anexo, ou seja, se esse anexo tem alguma coisa dentro dele, se ele tem valor. Quer dizer que ele me recuperou. Bem, agora como é que eu vou fazer esse download? Então, vou basicamente fazer o que ele está me falando aqui, ó. Cria um read string, né, para pegar os dados aí desse arquivo. Só que antes, é o seguinte, na hora de fazer o download, é interessante que o arquivo de download tem o nome do arquivo, o nome original do arquivo. Esse cara aqui, ele vem com os metadados do arquivo. Anteriormente, a gente viu aqui que dentro da propriedade filename, eu tenho o nome do arquivo. Então aqui eu vou criar uma constante, nome arquivo, anexo.filename. Precisava criar essa constante? Não, você poderia fazer direto lá, aplicar direto aqui pela propriedade. Eu estou fazendo isso para o código ficar um pouco mais legível. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui meu readString, do jeito que ele está me ensinando ali, né? Vou pegar aqui o anexo e função read para ler aí os dados, tá? Ótimo, maravilha. A parte do Mongoose Grid FS eu já fiz. Agora a questão é como é que eu faço o download pelo Express? Porque aqui qual que é a ideia? Quem for acessar esse serviço, em caso de sucesso, eu não vou devolver um JSON, eu tenho que devolver o arquivo.
Então eu não vou usar res.json, papapá. Eu preciso devolver o arquivo. Como que eu faço isso? É muito simples, tá? Basicamente 2 passos. Primeiro passo é eu criar um nome para esse arquivo, para esse anexo, né? Então res. Eu tenho aqui uma função chamada attachment. E aqui eu vou passar o nome arquivo. Perfeito? E agora como é que eu vou fazer o download do arquivo? Eu tenho que criar um pipe, né? O pipe é como se fosse um canal, um cano de transmissão de dados, né? Um canal de transmissão de dados. Então eu vou pegar meu read string, né? E esse read string ele tem uma função chamada pipe, que vai criar esse canal de transferência de dados, que seria o download. Como que ele vai fazer isso? Eu vou passar por essa função pipe o meu objeto de resposta aqui do HTTP, né? do Express, tá? Então aqui eu vou pegar aqui o meu read string e vou utilizar a função pipe passando aqui o objeto de resposta, tá? Eu vou colocar um comentário aqui para a gente lembrar. Realiza o download. Ok? Então aqui está o código que realiza o download e aqui eu estou lendo, né, pegando os bytes do arquivo, perfeito? Eu não estou colocando tantos comentários justamente porque vocês têm a oportunidade aqui de voltar o vídeo e ver, né? Mas isso eu achei importante para enfatizar. Aqui só para terminar, né, a gente fez aqui o caso do anexo, então vamos fazer aqui o último caso, que é se ele não encontrou, né? Então aqui se ele não encontrar, eu vou dar o status 404 JSON, e aí eu mando uma mensagenzinha falando que o arquivo não foi encontrado, tá? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Então, arquivo não encontrado. Beleza? Bem, então eu implementei aqui os 3 casos, tá? Caso de erro, caso de sucesso e aqui o caso em que o arquivo não foi encontrado. Perfeito? Bem, então aqui implementamos o terceiro caso, né? Aqui só uma correção para evitar problema. Eu inverti aqui a ordem, tá? Às vezes o Express ele dá problema na hora de interpretar essas rotas, então tem aqui /download /listar, e aí às vezes ele dá conflito, né? Você vai invocar essa, tava assim, né? A gente tinha feito. E às vezes ele invocando essa daqui, ele pode ter uma má interpretação de URL e bater para essa daqui, né? Ou a gente pode fazer assim também, né? /download. Podia colocar mais alguma string ali, né, para diferenciar, mas para não ter problema, eu vou colocar esse cara aqui para baixo. Bem, vamos lá. Então aqui eu tenho serviço de listagem, serviço do download. Vamos testar aqui. Vou invocar aqui a listagem, né, novamente. E vamos pegar aqui o identificador de algum cara. Eu tenho 3 arquivos aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, tem avaliação, COTS, papapá, uma prova minha, né? Que eu apliquei aí para alguém, talvez até para vocês. Vou copiar aqui esse identificador. E aqui eu já criei, ó, a requisição. Deixa eu só pegar aqui. A requisição de download, tá? Realizar o download de um arquivo, que é basicamente eu pegar aqui e passar, né? A download / o identificador. Então vou apagar aqui e colocar o identificador desse cara e vou clicar em send. Tá lá, ó. Ele trouxe o arquivo para mim. Ok? Deixa eu fazer o upload de outro arquivo. Vou pegar aqui e fazer o upload de uma imagem que eu tenho aqui. Beleza. Aí, arquivo salvo. Às vezes demora um pouquinho, depende do tamanho do arquivo, né? Lembra que ele faz o pipe, né? Para criar o arquivo, depois para gravar e tudo mais. Então, às vezes pode demorar dependendo do tamanho do arquivo. Bem, mas ele respondeu aqui. Aqui, olha, já me deu o ID, inclusive. Então já vou aqui no realizar download e vou trocar pelo ID. E aí, de novo, né, dependendo do tamanho do arquivo, o download pode demorar um pouco. Olha, a resposta acima de 5 MB, né, escondida por questões de performance, né? O que você quer fazer? Salvar ou mostrar de qualquer jeito? Eu vou mandar ele mostrar aqui, mas você pode salvar, tá, em um arquivo, depende do que você quiser. Então tá aqui, é uma imagem, né, uma resolução bem alta, um PNG, mas tá aí. Enfim, então terminamos a implementação, tá? Então basicamente a gente implementou aqui a listagem de todos os arquivos e o download, né? Tratando dos 3 casos aí, caso de erro, caso de sucesso, o arquivo foi encontrado e caso o arquivo não seja encontrado. Aliás, não testamos esse último, vamos lá. Eu vou só trocar aqui, ó,
o último caractere do ID vai acabar dando um ID inválido, né? Um ID inválido não, um ID de um cara que não tem lá no banco, muito provavelmente. Então eu vou colocar aqui send, mensagem arquivo não encontrado. Aí sim, fechamos essa implementação. Então, tenta replicar isso aí, tá? A gente vai ter uma avaliação na semana que vem, em cima desse projeto que a gente desenvolveu, perfeito? Então, tenta implementar esse cara, dá uma estudada, tenta sanar suas dúvidas, que na semana que vem a gente tem uma avaliação, ok? Então, até mais.